Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Rede FMB, professor Bruno Gualda. E o papo nosso de hoje é iniciar um curso diferente, um curso formatado para você que quer aprender a advogar na área do direito do trabalho e que ainda está iniciando ou que já iniciou e quer se atualizar, quer umas dicas. É sempre bom trocar conhecimentos e estou eu aqui na Rede FMB, sempre muito orgulhoso de estar aqui para compartilhar com vocês um pouco de conhecimento e essa troca que é muito importante. Então eu formatei um curso para que a gente possa trazer informações importantes sobre a advocacia de um modo geral e especificamente sobre a advocacia trabalhista. No bojo do curso, por óbvio, nós vamos tratar de peças das mais importantes, como a reclamação trabalhista, recursos, para que vocês tenham essa noção geral dessas que são as principais petições dentro do processo do trabalho. E vou trazer também situações que possam ocorrer no dia a dia de vocês e que se amoldam à advocacia sempre pensando na ética do advogado. Sim, pessoal, é muito importante, em primeiro lugar, que nós tenhamos ética. Sejamos sempre colegas, nós não somos inimigos. Um dia eu estou de um lado, um dia eu estou de outro. Lembrem-se, nunca maltratem, nunca pisem na parte contrária, porque no dia de amanhã você pode precisar do seu colega. Então, lembre-se dessa lição, não só para a advocacia, mas também para a vida. Você um dia poderá precisar daquela parte que hoje está do outro lado. Amanhã ela pode estar do seu lado, tá certo? Bom, primeiro trazer aí na lousa o meu e-mail. Sempre que tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade, me questionem, tá? E eu também tenho as redes sociais, Bruno Gualda, quem quiser me adicionar tanto no Instagram como no Facebook, fiquem à vontade, tá ok? E vamos lá, então, iniciar o nosso curso. Coloquei para vocês a introdução à advocacia trabalhista, uma visão geral. Gente, a primeira coisa que eu costumo mencionar quando vou dar um curso de prática é que hoje, com o nosso mercado de trabalho, da forma como se encontra, nós não temos como não sermos especialistas naquela área. Então, se você está ainda em dúvida qual área seguir, escolha primeiramente uma área para atuar. Fico feliz se você escolheu a área trabalhista, uma vasta área que tem hoje muita matéria, tem muita coisa boa na área trabalhista. Você tem um campo fértil de atuação. Daí que eu digo que a primeira questão é ser especialista. Hoje, no mercado, quando algum cliente procura um advogado, o cliente, ele procura um advogado com expertise naquela área. Hoje, nós não queremos mais um clínico geral. Nós queremos alguém que vá atuar e atue com constância na mesma área. E daí porque, se você escolheu a advocacia trabalhista, muito bem, é aqui que você vai encontrar guarida. Tá ok? Então vamos voltar lá para a lousa, que eu vou até lá, que eu quero conversar com vocês, principalmente dos princípios básicos da advocacia. Quais são os princípios básicos da advocacia? Como eu estava dizendo para vocês no início, nós, advogados, temos que ter sempre o nosso pensamento voltado para a ética e também voltado para as situações do nosso cliente. E aí que muitas vezes os princípios básicos da advocacia, eles se misturam com os direitos do seu cliente. Eu vou exemplificar aqui para
que fique mais fácil para vocês, os casos de dia a dia. Então, eu estou lá no meu escritório e um cliente me procura para que eu promova uma reclamação trabalhista. Gente, primeira coisa, invariavelmente, esse cliente, ele vai chegar lá no escritório e vai dizer para vocês, olha, doutor, porque hoje a informação com os veículos de internet, do jeito que estão, são muito mais avançados. Então, seu cliente vai chegar no seu escritório e vai dizer assim, olha, doutor, eu quero isso, isso, isso e aquilo no seu processo. Como que eu vou agir diante dessa situação? Pois bem, isso é uma coisa muito comum. Primeiro que, quem estudou os 5 sofridos anos na faculdade, fomos nós. Quem estudou para passar na OAB, fomos nós. Quem vai assinar a petição, somos nós. Portanto, você advogado, você advogada, não se sinta pressionado pelo seu cliente. Os direitos dele, quem deve identificar, é você, meu amigo, minha amiga. Então, tome muito cuidado com esse tipo de cliente. Você é que vai verificar a viabilidade jurídica daquele pedido. E não o seu cliente é que vai te dar a matéria para que você entre com a ação. Seu cliente, ele vai passar para você a situação fática do que ele vivenciou. E dentro dessa situação fática, vocês vão reparar que existem diversas maneiras de se conduzir esse processo. Vamos dizer que este cliente ou possível cliente trabalhava em regime de horas extraordinárias e não recebia a contraprestação devida do seu empregador. Legal, eu já identifiquei que um pedido juridicamente possível eu tenho dentro de um processo. Agora vejam, há algumas questões inevitáveis dentro do direito, que são eminentemente de caráter subjetivo, ou seja, não é possível separar objetivamente o fato do direito, que é, muitas vezes, o caso do dano moral. Eu tenho reparado, e não de hoje, já faz um tempo, que os magistrados têm baixado consideravelmente o valor no que tange aos danos morais. Então, você que está no seu escritório, ou você que está atendendo um cliente, tome muito cuidado com a história dos danos morais. Apure bem a história. Questione seu cliente. Pessoal, você é o primeiro que tem que questionar o seu cliente. Tem que tirar minúcias do seu cliente. Porque é a palavra dele. Muitas vezes, o cliente não tem provas documentais, principalmente o cliente reclamante. Ele tem uma história, conta fatos. E eu sempre digo para que vocês tomem o máximo de cuidado possível. Questionem muito o cliente de vocês. Peguem detalhes. Por exemplo, o seu cliente diz que trabalhava em jornada X a Y de horas extras. Questione se ele não recebeu horas extras, se nunca recebeu horas extras, porque aquele que trabalhou na empresa sabe se recebeu ou se não recebeu. Tá ok? Então, esse questionamento se faz extremamente necessário. Porque vejam, imaginem só, eu mal questionei o meu cliente, coloquei todos aqueles pedidos que ele quis dentro da petição. Cheguei lá na audiência, que é o momento processual para a entrega da defesa, e me deparo com documentos robustos que dizem completamente contrário àquilo que o meu cliente me trouxe. Qual é a cara que eu, como advogado, fico? Fico com a cara no chão. E aí, obviamente, por não ter questionado corretamente o meu cliente, eu acabo caindo numa armadilha. Então, gente, primeira coisa, atendendo o cliente,
devem questionar o cliente de vocês. Outra coisa, o pedido de vocês, na reclamação trabalhista principalmente, tem que ser um pedido com ética. Não peçam o vai que cola, isso é feio. O que é o vai que cola, Bruno? Eu sei que isso aqui eu não vou ganhar ou não tenho chance, mas eu vou pedir porque vai que a empresa esquece de contestar. Vai que a empresa não vá à audiência. Ou estou advogando contra uma empresa que eu sei que pode ser revel, tem se apresentado revel em ações anteriores. E aí eu peço coisas absurdas para condenar uma empresa subsidiária que se presta serviço. Gente, isso não é uma coisa ética, tá legal? Isso não é bom para vocês, para a imagem de vocês e também como advogados, como pessoas, isso não é legal. Então, a primeira questão básica da advocacia é tratar com ética toda e qualquer questão profissional. Fazer o pedido daquilo que juridicamente é possível. Se vale R$100 ou se vale R$1 milhão, quem decide, aí sim, se quer entrar com a reclamação trabalhista, é o seu cliente. Legal? Outra coisa, dentro dos princípios básicos da advocacia, que eu me deparo sempre, a questão de acordo. Pessoal, hoje, principalmente depois das mudanças promovidas pela reforma trabalhista, nós temos um valor de causa muito mais próximo da realidade do que outrora nós tivemos dentro do direito do trabalho. Antigamente, ou seja, antes da reforma, nós tínhamos valores de causa que, embora fossem às vezes de 50 mil, o valor real do processo era 1 milhão, 800 mil. Hoje não. Hoje, pelo pedido certo e determinado, nós já conseguimos minimamente nos localizarmos dentro do processo em relação a valores. Nós temos pelo menos um norte. O que eu falo para vocês sobre acordo? Vocês estando tanto pelo reclamante quanto pelo reclamado, não façam leilão judicial. Bruno, o que é leilão judicial? Exemplificando. Vou à audiência. Sei que meu processo vale 200. Legal? Quero 180 de acordo. Gente, isso não é acordo. Para você pedir 180 para depois fechar um acordo de 25, pelo amor de Deus, isso é leilão judicial. Não façam isso. Agora, Bruno, como é que eu faço então para ir à audiência com um valor de acordo que seja razoável, que eu possa brigar por ele? Gente, você, dentro de um processo, tem uma coisa chamada risco. E como é que eu defino o risco desse processo? Eu defino o risco desse processo sempre de acordo com o ônus da prova. E, óbvio, também com a mudança do artigo 818, que hoje se parece muito com o 373 do CPC, inclusive no que toca à questão da distribuição dinâmica do ônus da prova, nós temos condição, como advogados, de saber qual é a nossa chance ou qual é a nossa chance dentro do processo. Quais são as reais chances em percentuais. Então vamos dar um novo exemplo. Vamos dizer que eu peço lá uma equiparação salarial. Perfeito? A equiparação salarial, de entrada, de início, ela é um fato constitutivo de direito. Está lá no artigo 818, inciso 1 da CLT. Legal, bacana. O que quer dizer isso, Bruno? Quer dizer o seguinte, que quem prova o fato constitutivo de direito é quem alega, ou seja, o reclamante. Então vamos considerar aqui que eu tenha uma ótima testemunha para comprovar aquele pleito. Então eu vou dizer que eu tenho uma chance de 50%, 60% de ganhar aquele pedido. Se aquele pedido vale 100, quer dizer que para uma proposta de acordo, 50, 60 é um bom valor. Isso é separar o risco de acordo com o meu ônus da prova. Agora vejam,
Se de repente, neste mesmo exemplo da equiparação salarial, vem a empresa e alega um fato extintivo de direito, ela diz que o paradigma é mais experiente, por isso produz muito mais que o reclamante. Isso é um fato extintivo de direito. A empresa acabou de lançar mão de um fato extintivo de direito. E o fato extintivo de direito atrai para a empresa o ônus da prova. Opa, as minhas chances de ganhar o processo aumentaram, porque agora o ônus da prova não é mais meu, é sim da parte contrária da empresa reclamada. Então vejam, pessoal, tudo isso tem uma correlação direta com a questão da proposta de acordo. Mais uma vez, entrelaçando isso com a ética dentro da advocacia. Eu não faço proposta de acordo sem um cálculo de risco prévio. Tá ok? Agora, se eu acho que eu posso ganhar tudo, então eu brigo por aquele direito. Isso é pelo lado do reclamante e isto é pelo lado da reclamada. Também o advogado não deve se sentir pressionado pelo juiz para que o juiz faça um acordo. Não é essa a advocacia ideal. O ideal é que você tenha, sim, conhecimento do processo. Gente, vai fazer audiência, leiam o processo. Não cheguem numa audiência perdidos. Cheguem lá com conhecimento de causa, conversem com o reclamante, perguntem para as testemunhas. Tá? Lógico que o curso aqui prevê uma aula só de audiência, e aí lá nessa aula eu vou ser muito mais específico em relação a como é que se toca uma audiência, o que pode acontecer numa audiência, como é a audiência, como é a ata de audiência, qual é a lógica da ata da audiência, como é que se divide o ônus da prova dentro da audiência, qual é a ordem das oitivas, se tem lógica, se não tem lógica. Isso nós vamos falar aqui no curso mais para frente, até porque você que está iniciando a sua carreira na área do direito do trabalho sabe muito bem que a audiência trabalhista é se não dos mais importantes atos processuais dentro do processo do trabalho. Perfeito? Vamos voltar lá para a lousa? Vamos voltar lá para a lousa. Bom, então, a identificação do direito dos seus clientes e a ética na petição inicial e na contestação. Muito bem, eu trago uma questão aqui que muitas vezes o pessoal não dá muita trela, mas que é extremamente importante, que é a formatação da petição, a parte estética da petição. Muitas vezes a gente faz uma petição e não pensa muito no espaçamento, a gente não pensa muito na letra, a gente não pensa muito no tamanho da letra. Lembrem-se o seguinte, a sua petição, seja lá por que lado você esteja, ela será lida pelo juiz. E o juiz precisa entender a sua petição. E muitas vezes a nossa petição vem carregada de questões importantes para o processo, porém cansativas, ou seja, tem muita coisa dentro da nossa petição. Tem petição, tem defesa que traz 50 páginas, 40 páginas. Pode parecer pouco, mas imaginem o juiz do trabalho, quantas dessas páginas, afora os documentos que ele vai ter que ler, todos os dias da carreira dele. Então, a formatação da petição, ela é importante, primeiro, para que a leitura da sua petição não seja uma leitura cansativa. Você ler uma petição que tem letra miudinha, pequena, com pouco espaçamento, acaba sendo uma leitura cansativa. Tá certo? De outro lado, obviamente, a parte estética. Você, como advogado, sabe que muitas vezes a petição que você faz,
é a imagem do seu escritório, é a sua imagem. Gente, então eu não posso entregar uma petição toda mal feita, toda cheia de esculachos. Eu vejo aí petições que, gente, só por Deus, toda desformatada, cada hora uma letra gigante, uma letra pequena. Não façam isso, essa é a imagem do escritório de vocês, tá legal? E aproveitando o gancho da formatação da petição, também falar para vocês da parte gramatical. Pessoal, português correto na petição. Tomem cuidado com a escrita. Hoje, com essa coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, essa desgraça humana, muita coisa fica errada. Então, hoje eu vejo a rodo aí na advocacia, o cliente é do sexo masculino, a petição está inteira no sexo feminino. Ora, fica muito claro que aquela petição é uma petição copiada e colada. Então, tomem cuidado com isso, tá certo? Tomem cuidado também com toda a parte de abreviação, tá? Não abreviem, evitem. É horrível abreviar. Então, eu vejo lá, EXMO. Então, vai lá escrever a petição, vamos ver a petição da pessoa, tá assim, EXMO, doutor... Gente, parece que estou falando em russo, pelo amor de Deus. Então, tentem abreviar o menos possível que vocês conseguirem, porque aí a parte estética da sua petição vai ficar mais bacana, você vai ter um reconhecimento. O juiz, quando ele lê uma boa petição, uma petição bem formatada, vocês podem ter certeza, eles vão se lembrar daquela petição, né? E, com certeza, vão ligar a essa parte estética ao seu nome. Isso que nós pregamos para que você seja, ou tenha, ou venha a ter um reconhecimento dentro do judiciário. Claro que não é de uma hora para outra que você vai ser o bambambam no judiciário, isso leva tempo, você vai ter que se esforçar muito para vir a ser reconhecido dentro do judiciário, e isso só se dará dentro até aqui de todos os campos que nós trouxemos. Tá legal? Bom, vamos entrando então especificamente na parte jurídica. Como iniciar um pensamento jurídico para a busca de melhor tese? Vem aqui, volta aqui para mim. Gente, primeira coisa, muita gente tem dificuldade de identificar o direito daquele cliente. Agora, por que eu tenho dificuldade de identificar o direito daquele cliente? Primeira coisa, gente, nada se faz na nossa área sem estudo. Se você quer atuar na área do direito do trabalho, você deve estudar o direito do trabalho. E estudar o direito do trabalho como um todo. Não é verdade? Então, geralmente, a pessoa tem uma noção do direito do trabalho. Eu sei a jornada constitucional, eu sei a jornada diária de 8 horas, eu sei o que é um sobreaviso, eu sei o que é o vale alimentação, isso é obrigatório, não é obrigatório, como que é, como que não é. Então, invariavelmente, eu vou me deparar com uma dificuldade não só de localizar o direito daquele cliente. Eu vou ter uma dificuldade de como é que eu pego este direito e coloco no papel. E qual é a dica que eu trago para você aqui? Agora eu vou separar. Logicamente que quando eu falar de reclamação trabalhista, eu vou falar mais especificamente. Quando eu falar de contestação, eu vou falar mais especificamente. Mas vejam só. Primeira coisa é o estudo, conhecimento. Conhecimento é que vai fazer vocês identificarem com mais rapidez e com maior facilidade.
Mas colocar isso no papel me parece ser o maior desafio. Muita gente consegue identificar o direito, mas não consegue escrever, passar aquela ideia, aquele raciocínio jurídico para o papel. Qual é a dica que eu dou? Pessoal, no início, sejam o mais simples possível, principalmente em reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista, ela se resume, basicamente, muitas vezes, em 3 parágrafos. O parágrafo que introduz o fato, o parágrafo que fundamenta as minhas razões para pedir e o meu pedido. Basta colocar isso? Basta colocar isso. Esses 3 elementos são mais do que suficientes para que a sua reclamação trabalhista esteja enquadrada dentro do patamar mínimo que exige a CLT. A CLT fala em breve exposição dos fatos. Então eu tenho que dar o fato. Se aquele camarada fazia horas extras, eu tenho que explicar como que era a rotina de trabalho dele. Não adianta eu só colocar que fazia horas extras e pedir. Eu preciso trazer isso para o fato. E aí vem o raciocínio jurídico, a fundamentação para aquele pedido. Onde é que está a minha fundamentação? Lá no artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição Federal? Está lá no 58 da CLT, 59 da CLT? Onde estará a minha fundamentação? E o raciocínio jurídico, ele vem exatamente nessa linha, na linha da simplicidade. Conforme vocês vão evoluindo dentro dos estudos e do raciocínio jurídico, vocês vão conseguir fazer isso de forma automática e de forma mais bem elaborada. Então eu trouxe aqui, como está lá na lousa, inclusive um auxílio para vocês em relação ao que é estudo doutrinário e estudo jurisprudencial, que eu já vou detalhar em instantes. E de outro lado, quando eu falo da defesa da contestação, como é que eu inicio um pensamento jurídico? Pessoal, primeira coisa é fazer toda a leitura do processo. Seja a petição, os documentos juntados, aí eu vou começar a conjecturar as minhas ideias, costurar as minhas ideias e colocar essas ideias no papel. Tudo tem uma ordem lógica. Primeiro eu vou trazer fatos, depois eu vou trazer fundamentos e teses jurídicas contrárias àquela alegada na petição inicial, que, por maioria das vezes, trata ou traz o tema de maneira simplificada, porque também não é obrigado o advogado a trazer na reclamação trabalhista pontos de relevância em relação a grandes teses jurídicas, a não ser que o pedido esteja ligado a uma questão jurídica nova ou uma questão jurídica extremamente controvertida. Perfeito? Se não for isso, óbvio que a petição inicial, a reclamação trabalhista, vai tratar do tema sempre de maneira simplificada. Perfeito? E o que é importante para a gente sempre colocar na nossa petição? Mas é sempre que eu preciso colocar? Não, não é sempre. Então vamos voltar lá na lousa. Eu trouxe aí para vocês a questão do estudo doutrinário. Como é que eu utilizo a doutrina dentro da minha petição? Em que momento ela aparece? Ela aparece quando eu quero dar uma definição ou trazer uma definição daquele instituto jurídico dentro da minha petição. Então, por exemplo, quando eu vou falar do intervalo interjornada, que está lá no artigo 66 da CLT e na OJ 358 do TST. Quando eu quero falar desse tema, eu posso colocar um estudo doutrinário? Eu posso trazer um doutrinador para a minha petição? Posso. É um tema que traz uma certa indefinição em relação às horas extras? É. Por quê? Porque o artigo 66 da CLT, ele diz que entre uma jornada
e outra de trabalho, eu tenho que ter 11 horas consecutivas de descanso. Entretanto, o artigo 66 não fala ou é silente em relação a horas extras, ou seja, se eu, como empregador, descumprir esse intervalo de 11 horas, eu vou ser condenado às horas extras? Então aí cabe um estudo doutrinário. Vamos dar um exemplo. O Sérgio Pinto Martins diz que não cabe a condenação em horas extras, porque o artigo 66 assim não dispôs. Diz que cabe apenas a penalização administrativa pelo descumprimento. Já, por exemplo, Maurício Godinho Delgado diz que sim, que cabem as horas extras. Por quê? Porque nós fazendo uma aplicação sistemática dentro da própria CLT, eu vou buscar lá no artigo 71, parágrafo 4º, que intervalo, ou seja, mesma natureza jurídica, encontrando guarida lá que o intervalo entre a jornada que não é corretamente gozado pode fazer com que a empresa seja condenada ao pagamento correspondente em horas extraordinárias. E assim também é o pensamento da OJ 358, que diz que o período em que o reclamante ou o funcionário não gozou do descanso, ou seja, eram 11 horas, ele conseguiu descansar 8, essas 3 horas são horas que serão pagas como extras. Cabe aí, então, um estudo doutrinário? Ora, é uma matéria controvertida, debatida. Cabe? Cabe, pessoal, cabe. Tá legal? E não só na petição inicial, mas na contestação, no recurso. O estudo doutrinário ele tem que ser um estudo dirigido. Tomem cuidado, não peguem apenas um doutrinador. Se possível, peguem 2, 3, 4, 5 doutrinadores e leiam o que eles tratam sobre aquela matéria. Você vai ganhar conhecimento e vai trazer para sua petição aquela tese jurídica daquele doutrinador que mais lhe interessa, o que mais interessa ao seu cliente. Beleza, gente? Perfeito? Estudo jurisprudencial. Esse aqui é uma maravilha. O que tem de coisa errada não é brincadeira. Tomem cuidado com a jurisprudência. Gente, façam a pesquisa completa. Primeiro, hora que eu fiz a pesquisa, seja em que local for, eu tenho que ler o acórdão ou a decisão por completo. Muitas vezes aquela decisão traz a ementa, mas o corpo dela é completamente contrário à minha tese. Já cansei de ver gente que coloca jurisprudência que o corpo da própria decisão é contrário à própria tese, seja da preambular, seja da peça de contestação. Então tomem cuidado. Outra coisa interessantíssima em relação à jurisprudência, pessoal, vocês não leem até o final aquele processo, né? Todo mundo preguiçoso pega a jurisprudência e coloca lá. Então vou exemplificar aqui. Coloquei lá a jurisprudência do Tribunal Regional. Eu vi se esse processo foi para Brasília? Ah, não vi. Chegou lá em Brasília e o processo reverteu. É uma boa jurisprudência? É firme a jurisprudência que eu coloquei para o meu processo? Não, não é. Basta que eu olhe e, na contestação a exemplo, diga não, essa própria jurisprudência que o autor, que o reclamante utiliza na sua petição inicial, foi revertida lá em Brasília. Olha a vergonha que você passa, gente. Prestem atenção, jurisprudência, ela deve ser lida com cautela. Primeiro, se realmente cabe na minha tese. E em segundo, se realmente é uma jurisprudência firme. Se a decisão foi sustentada, se transitou em julgado, legal, bacana. Outro detalhe que eu canso de ver em petição. Petição com jurisprudência de 1912. Gente, pelo amor de Deus, tentem achar jurisprudências que sejam atuais.
tá certo? Decisões atuais serão melhor consideradas, né? Como aresto, inclusive, para recurso, para subir com matérias para o tribunal. Bacana? Então tome cuidado com o ano, só verificar a data da publicação. Quando foi publicado o acórdão? Tome cuidado, o processo ele pode ter sido distribuído em 1900 e bolinha, mas o acórdão tem que ser atual, publicado atualmente, odiernamente. Legal? Outro detalhe que se aplica, e não é pouco. Quando nós falamos de Tribunal Regional do Trabalho, eu tenho uma pesquisa jurisprudencial, a exemplo aqui São Paulo, nós temos 2 TRTs, o TRT da 2ª região e o TRT da 15ª região. Quando eu vou usar jurisprudência, se eu estou advogando no TRT da 2ª região, obviamente eu vou dar preferência para as decisões que saem do TRT da 2ª região. Por quê? Porque será o órgão julgador na 2ª instância daquele processo. Então, muito mais lógico que eu utilize a jurisprudência daquele mesmo tribunal. Bruno, mas eu não posso usar de outro tribunal, por exemplo, de Minas Gerais? Pode. Se achou uma decisão legal, bacana? Pode. A matéria discutida é nova, você achou com abundância em outro órgão jurisdicional? Legal. Mas, no entanto, dê sempre preferência àquele tribunal que você está advogando, que é o tribunal julgador do seu caso aí, do seu escritório. Legal? Por último, vamos voltar lá para a lousa para a gente encerrar. Fontes de pesquisa para complemento de teses e estudos. Muita gente eu vejo que pesquisa sempre no famoso Google. Vai lá e coloca no Google e pesquisa. Vocês vão achar porcaria, tá? Se vocês querem pesquisar, pesquisem em sites acadêmicos. Então, o Google tem uma parte dele que é o Google Acadêmico. Lá vocês vão achar artigos científicos de qualidade. Bacana? Vocês podem também pesquisar no site da Cielo, que é um site que traz estudos e artigos científicos de qualidade. Então, artigos científicos de qualidade, pegar algumas faculdades e pesquisar nas monografias de destaque. Esses são fontes de pesquisa que podem vir a ser um suplemento para a tese de vocês, ou até para que vocês tenham um maior conhecimento sobre aquele tema, já que a pesquisa monográfica, ele tem um aspecto mais direcionado para aquele tema, dependendo do recorte que a pessoa escolheu dentro do seu trabalho de conclusão de curso, seja ele para graduação, pós-graduação lato sensu e mestrado e doutorado. Legal? Então, essa aula inicial com essas considerações sobre a introdução à advocacia e alguns detalhes que são extremamente importantes no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não dá muito, a gente não liga muito, não dá muita trela. Legal? Bacana? Gente, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.